Nós vamos começar a discutir hoje as questões das instituições de saúde e particularmente a instituição médica, conforme analisada por Irving Goffman e Michel Foucault. Quando nós pensamos particularmente nas instituições médicas, obviamente esses dois grandes autores pensaram aspectos diferentes. Então, enquanto Goffman, dado o seu trabalho com as questões das relações públicas e das instituições totais, né, termo que ele usa para analisar quando alguém está separado da sociedade e em uma instituição, por exemplo, como um presídio, um manicômio ou um convento, né, é uma abordagem completamente diferente da de Foucault, que analisa os dispositivos do poder e como esse poder vai construindo, por exemplo, os saberes médicos. Em relação a Goffman, é importante a gente notar que a obra dele é pautada na ideia de teatro, né, uma perspectiva representacional, e tem o chamado caráter dramatúrgico. Então, para ele, representação é definida como toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. Então, na teoria de Goffman, nós todas e todos estamos representando nosso eu diante das outras pessoas. E esse ato representacional vai construindo tanto os vínculos sociais como também quem somos. São conceitos chaves dele, por exemplo, a fachada, que é justamente a parte de desempenho que cada indivíduo tem em relação aos outros e que justamente se pauta nessa regularidade, generalidade e padronização. A interação ou encontro face a face, é justamente quando duas pessoas estão particularmente em interações e essas interações promovem como cada uma delas age em relação a outra pessoa. O desempenho é um conceito de Goffman para falar justamente de como é que a ocasião vai fazendo com que a gente também adeque ou não aquilo que os outros esperam de nós e assim sucessivamente, na medida em que também nós temos expectativas. E esse é o desempenho, né? A gente pode perceber que é toda uma linguagem muito própria à dramaturgia, perdão. O movimento ou prática, que é a ação propriamente dita e que tem a ver justamente com a execução dos atos, daqueles roteiros sociais esperados. O papel social, que é justamente o elemento que vai dizendo o que cada um deve fazer dentro de determinada situação social. E um outro conceito que vai ser mais deslocado e importante, principalmente nas instituições totais, pensando particularmente na saúde, que é o conceito de equipe. Equipe, para Goffman, é um pouco além do uso comum desse termo e se refere justamente a uma certa ordenação hierárquica e ao mesmo tempo ao desempenho de papéis num âmbito coletivo. Por exemplo, as equipes de saúde dentro de um hospital, né? E o indivíduo em Goffman vai ser pensado da seguinte forma, nas palavras do próprio autor. O indivíduo foi implicitamente dividido em dois papéis fundamentais, então tem duas polaridades. Foi considerado como ator, um atormentado fabricante de impressões desenvolvidas na tarefa demasiado humana de encenar a representação. Então, um papel ativo. E foi considerado como personagem, como figura tipicamente uma figura admirável, cujo espírito, força e outras excelentes qualidades a representação tinha por finalidade evocar, o ideal. Os atributos do autor e os do personagem são de ordens diferentes. E isso de modo inteiramente fundamental. E, no entanto, ambos os conjuntos têm seu significado em termos de espetáculo que deve prosseguir. Então, entre fazer e o ideal do que deveria ser feito, as coisas vão se compondo dentro desse espetáculo que é a sociedade, né? E aí a gente vai ter a ideia de instituições, que é algo muito importante para a gente pensar no âmbito da saúde, né? A primeira ideia que nos vem à cabeça quando falamos em instituições é o ato próprio de instituir, de criar algo, né? Mas nessa abordagem que nós vamos tomar na disciplina, ela se refere às estruturas sociais e particularmente à existência legal dessas instituições. Também é um termo utilizado para as estruturas materiais, quando a gente fala vamos à instituição Universidade Federal de Santa Catarina. Além de todas as questões que existem de cunho social, ainda há a materialidade implicada. A organização de escopo de regras e normas, né? Então, por exemplo, uma instituição familiar.
A família em si não tem uma existência, mas existe um corpo de normas que regem papéis e formas de atuar. A ordenação dessas interações entre os indivíduos e com esses indivíduos, e um papel que é importantíssimo, que é o palco da sociabilização, da sociabilidade e da socialização. Então, a partir das instituições, dos grupos, é que nós nos tornamos membros de uma comunidade maior, né? Então, quando a gente pensa nessas questões, né, é importante a gente gravar que existem formatações como os grupos funcionam. Não é só das relações entre as pessoas, mas com toda certeza tem a ver também como é que determinadas regras de funcionamento entre essas pessoas vão se desenvolvendo, né? Então, no século XXI, a gente vai ter novas formas de relacionamento, e aí fica o questionamento, né? Como que essa produção de sentidos, o consumo, a produção de subjetividades vai se dando nesse âmbito. E, obviamente, a gente tem uma mudança que é justamente dos suportes tecnológicos. Isso vai produzindo sujeitos e controles de maneiras diferentes. A socialização é só a gente pensar, né, no âmbito da aula que nós estamos desempenhando hoje, né, ela foi gravada previamente e você está assistindo no momento depois que ela foi realizada, porque nós temos diversas instituições que dão sustentação para que isso aconteça, né? E aí fica uma reflexão, como que as instituições que são analisadas pelos conceitos de Foucault e Goffman, como a gente vai continuar vendo, podem ser pensadas nesse contexto do século XXI, né? E Goffman, pensando nas instituições totais, né, voltando à teorização dele, vai analisar em 4 aspectos importantes. Um é que as instituições totais, ou seja, quando um indivíduo está isolado do mundo e tudo que acontece para ele é naquela instituição, por isso que os hospitais, os asilos, as prisões vão ser importantes para ele, né? Todos os aspectos estão ali naquele local. E aí, cada fase de atividade daquela pessoa vai ser regida justamente na companhia de muitas pessoas. Porque esse choque entre o indivíduo e estar na presença dos outros, né? Ou melhor dizendo, o momento em que estamos sós e o momento que estamos com os outros, é algo que para Goffman é fundante das diferenças de quem somos em cada um desses momentos. E nessas instituições totais, os sistemas de saúde são muito pensados assim, até porque a lógica hospitalar, ela permeia os outros campos também, né? Todas as instituições, elas vão estar definidas, todas as atividades vão estar definidas de maneira implícita e também explícita e também implícita por um grupo de funcionários ou pessoas que sejam do meio ou sejam representantes da instituição. E por fim, essas formas de atuar vão estar todas reunidas num programa, num plano de como é planejado os objetivos de cada uma dessas instituições. Esse é um ponto interessante e provoca a possibilidade do que é chamado de mortificação do eu na perspectiva de Goffman, que é o quê? Um processo em que o indivíduo vai aprendendo a ser mais os outros, a representar mais do que ele mesmo, principalmente por processos de sutis punições que vão do físico ao emocional até o próprio social. Então, o afastamento e a insubmissão das pessoas, do indivíduo às normas geram sanções, e essas sanções podem até ter uma resposta contrária, mas elas vão falhar, e aí é o circuito, conforme Goffman, que vai fazendo com que esse eu seja mortificado, né? Há uma tiranização do indivíduo, o indivíduo se torna um tirano até que ele passa a se integrar com aquelas normas, né? Isso tem uma modulação das atividades do indivíduo. E aí, nas instituições, isso também tem uma contraparte que é justamente as autoridades escalonadas, né? Você vai ter níveis diferentes de representações de papéis e níveis diferentes de interação com cada um desses campos e pessoas. O comportamento do indivíduo, ele vai ser, particularmente na instituição de saúde, um indicador de patologia e, se ele se adequa às normas, de convalescência também. E, obviamente, conforme ele responde melhor ou pior aquilo que é esperado, a representação do eu que é esperada dele, ele vai usufruindo de sistemas de privilégios e vai mudando de status dentro da estrutura,
né? O que é muito importante. Nas instituições totais também, a gente deve entender que o caráter fechado, o regime de internação de grande número de pessoas, é algo fundamental para que isso possibilite essa certa modulação daquele eu, né? E a gente vai ter a presença de equipes de gerenciamento, usando os termos de Goffman, que vão produzir propriamente subjetividades institucionais, né, que são programadas nos mínimos detalhes. E aí a gente vai ter um poder que é modulador, instaurador, repressivo e mutilador do eu. Né? O poder, para Goffman, é substancialmente relacional, e ele se dá justamente dependendo de qual é o lugar que ele é exercido. Se é no encontro público, no face-to-face é uma coisa, se você está sozinho é outra coisa, se você está dentro de uma instituição de saúde é algo completamente diferente, né? E aí, para ele, é importante essas microsociologias desses pensamentos e estabelecimentos totalitários que são muito característicos da vida na sociedade contemporânea, né? A gente não escapa disso com facilidade, né? Uma outra teorização muito importante para a sociologia da saúde, para pensar em as sociedades médicas, né, e as instituições médicas, é justamente a ideia de estigma em Goffman, né? Para Goffman, nós temos estereótipos, né, expectativas sociais já pré-estabelecidas dentro daqueles papéis regulados dentro da dramaturgia social, se é que a gente pode chamar assim. E um estigma vai ser algo que revela um funcionamento da vida social no caráter da diferença, e uma diferença vergonhosa por fugir desses roteiros, né? E aí a ideia é relação. Os estigmatizados e os normais, eles não são pessoas, eles são perspectivas, né? Que as pessoas se adequam ou não, e ao mesmo tempo, isso é um exercício do encontro face a face, é do momento, né? Obviamente, há expectativas, por exemplo, em relação ao que é um médico e ao que é um paciente, né? O desviante, se isso é marcado, pode trazer ou não um estigma, né? Estigma ele não é uma marca, mas é um olhar que exclui. O estigma tem mais a ver com quem estigmatiza o outro do que propriamente quem detém aquela característica. E aí, para determinadas questões, não é possível se ocultar, mas em outras há a possibilidade do que Goffman chama de encobrimento. As pessoas são conscientes que nas normas sociais, por exemplo, a homossexualidade nem sempre é aceita por todos os grupos da mesma forma. Então, há um encobrimento, né, consciente de que essa característica não deve aparecer. E isso, num certo sentido, reforça o estigma justamente por manter essa regra funcionante, né? Em relação aos tipos de estigma, né? Primeiro é o que ele chama de abominações do corpo, são defeitos físicos, as deficiências, as feiuras, as incapacidades, os sintomas, as doenças. O segundo tipo de estigma são as culpas de caráter individual, então tem a ver com atos morais, né, preferências, condutas vergonhosas, né? E o terceiro, os estigmas tribais, que tem a ver justamente com as características de cada uma das culturas, né? Para ele, todos eles são estigmas, são diferenciações entre o normal, o aceito e o não aceito, né? E um outro aspecto da teoria de Goffman é justamente a questão da identidade, né? Para ele tem 3 elementos que se intercruzam. A identidade pessoal, que é de cada um, a identidade social, que é em relação aos outros, e o ego, que é de si consigo mesmo. Então, em termos da singularidade de cada um, a gente está falando da identidade social, que é aquilo que o outro enxerga das pessoas em relação às filiações e grupos que ela participa. E existe o ego, que é o que? A autoidentidade, como cada um pensa sobre si mesmo, né? Tudo isso reunido forma o que na teoria do Goffman é a identidade. Já em Foucault a gente vai mudar, não tem mais a ver com as relações dos outros, mas a produção dos saberes e os poderes, né? E aí a gente vai ter um processo social e nesse processo social a doença é algo muito importante, né? A saúde, a doença, a sexualidade, o que vai ao corpo, para Foucault é muito importante, né? As intervenções da medicina nesses processos
foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo e pela instituição médica através de normas morais e de prescrições de condutas e comportamentos. Nesse sentido, ele vai muito na direção de Ivan Illich quando se fala em relação, quando esse autor fala em relação à perda de autonomia e à saúde como reprodução, como produção do capital. Mas particularmente Foucault vai usar duas outras abordagens, né? Não uma abordagem mais marxista, mas uma outra, né, que a gente chama de pós-estruturalista, nas relações de biopoder e biopolítica, que a gente vai ter muito tempo para conversar em outros momentos da disciplina também, especificamente, temos aulas especificamente sobre essas temáticas. Mas só para a gente ter uma noção, há um interesse do capitalismo e da coletivização da medicina, assim como a difusão de tecnologias disciplinares, né? E aí, o conceito de dispositivo é algo importantíssimo, principalmente para pensar em instituições de saúde. Foucault conceitua dispositivo como um conjunto decididamente heterogêneo, ou seja, às vezes até contraditório, que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Então, essa é uma das questões. Para Foucault, as coisas são descontínuas, a história não é linear, né, e elas são todas emergentes, né, as coisas são emergentes e elas se relacionam muitas vezes de maneira contraditória, né. Essa é um grande pensamento de Foucault. Ele rompe com as linearidades e com o positivismo, né. O poder para Foucault não é algo, né? O poder é algo que acontece, né? É acontecimento. Mas onde há poder, também há resistência. E a resistência é também sustentáculo do poder. E aí as contradições levam as coisas às suas naturalizações. O poder é capilar, ele está em vários espaços. E a medicina tem por função o controle e a gestão dos corpos. A saúde, num sentido até amplo, tem essa função institucional de controle e gestão de corpos, né? Incidindo no que é chamado de governamentabilidade, que a gente vai discutir também, mas que tem a ver justamente com como obedecemos e como regulamos as nossas próprias vidas através de uma racionalidade neoliberal. O hospital, quando Foucault vai fazendo as investigações históricas deles, não era exatamente uma instituição médica de início, né? O hospital era uma instituição religiosa, uma instituição de assistência aos pobres, né? No século XVI, particularmente, segundo o Foucault aponta. E uma instituição filantrópica e de caridade, né? A mudança vai acontecer mais predominantemente entre o século XVIII e XIX, onde o hospital se torna uma instituição médica e a medicina torna-se um saber e uma prática predominantemente hospitalar. Para quem tem interesse nessa discussão, um livro fundante do pensamento de Foucault a esse respeito é O Nascimento da Clínica. E naquela obra chamada Microfísica do Poder, tem vários textos que vão falar disso, né? Então, O Nascimento da Medicina Social, entre outros, né? A Casa dos Loucos, tem vários, que ele vai discutir a psiquiatria, vários outros textos, mas particularmente o Nascimento da Clínica é um ponto-chave para o entendimento dessas questões, né? E aí essa transformação ela se dá justamente quando a disciplina se torna institucionalizada. Então a instituição de saúde ela é um dispositivo que opera a disciplina, né? Através da vigilância perpétua e constante dos indivíduos, ao ponto que os indivíduos passam a se autovigiar, né? Um registro contínuo das ações para que você tenha o quê? Essa ideia disciplinar de conduta ordenada e de campo de conhecimento, né? Na sociedade que vai ser a sociedade a partir desse período, e Foucault a nomeia de disciplinar, o poder disciplinar ele já é de antes, ele estava nos conventos, no exército, nas oficinas, mas, né, ele se transforma. E aí, citando Foucault, o momento histórico das disciplinas é um momento em que nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil, inversamente, né? Então, a própria disciplina é um mecanismo
do biopoder, do poder, né, em relação à sociedade disciplinar. E a disciplina, ela promove corpos submissos, excitados, fortes, com maiores aptidões e mais submissos, né? Através do quê? Do minucioso controle das atividades e dos usos do corpo. Como Foucault vai dizer, o tempo penetra o corpo e com ele todos os controles minuciosos do poder. E aí, de outro lado, vão se produzindo esquemas analíticos que têm a ideia de gênese do saber, tem a ideia de verdade, tem a ideia de produção de verdade para explicar as coisas e, num certo sentido, um convencimento de que assim as coisas funcionam. O corpo, então, se constitui como peça de uma maquinaria multissegmentada, né? A partir dessas ideias, né, o próprio corpo vai ser um território de interesse, ou de maior interesse da disciplina, né? E essa tecnologia disciplinar vai justamente atravessar as instituições do corpo social, entre elas as instituições médicas, né? No que ele chama de nível capilar e microfísico. Então, em cada relação pertinente à temática, essas relações de dominação e submissão vão acontecer através do poder disciplinar, que ele não é restritivo, ele não proíbe, mas ele é produtivo, no sentido de que ele cria um conhecimento para que todas as pessoas submissas pensem daquela forma e não de outras, e não a crítica. E por isso ele é muito mais eficiente do que aquele poder que restringe, mutila e reprime, né, que é restritivo, que é mutilador, que é repressivo, né? Quando se pensa, né, nesse poder disciplinar e nessas táticas, Foucault vai dizer: o sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvida, ao uso de instrumentos simples, olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame. Porque o exame físico, o exame de saúde, é a confissão de estarmos normais ou não estarmos normais, de sermos morais e de não sermos morais, de precisarmos da ajuda da saúde e não precisarmos da ajuda da saúde. E se nós formos pensar, a culpabilização decorrente desse processo até hoje em relação à vida dos pacientes é algo sobremaneira marcante em todo o campo, né? Só a gente lembrar, por exemplo, na área de planejamento familiar, né, quanto julgamento moral é feito pelos profissionais de saúde em relação às pessoas pobres, porque elas têm filhos, né? E aí, quando a gente está analisando essa questão do poder disciplinar, obviamente, a visibilidade é excessiva, todo mundo vai ter acesso a tudo, até o nível celular, e vai ter uma vigilância que é produtiva, porque pensando que estamos sendo vigiados, pensando que tem visibilidade de tudo, e ainda mais pensando numa época em que, né, os smartphones, as redes sociais, as mídias sociais, melhor dizendo, expõem todos os nossos dados de maneira imagética ou de maneira objetiva, né? Essa vigilância vai também, através dessa visibilidade, nos produzir enquanto um saber específico, até daquilo que não queremos que seja revelado, né? Como Foucault vai dizer, as instituições disciplinares produziriam uma maquinaria de controle que funcionou como um microscópio do comportamento. As divisões tênues e analítica por elas realizadas formaram, em torno dos homens, um aparelho de observação, registro e treinamento. Isso já era antes, né, século XIX e XX, agora no XXI continua, talvez tenha sido até agudizado, né? E nesses espaços, né, que ele vai nomear, escola, hospital, exército, né, aparelhos de examinar as pessoas vão ser criados, né, de maneiras diferentes e que vão produzir efeitos diferentes, né? Em relação à disciplina e o controle dos corpos, né, para Foucault, no primeiro momento, é a distribuição espacial dos indivíduos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na epidemiologia ou em ciências que você olha a distribuição de doenças ou os lugares certos para determinadas coisas, banheiros, né, são distribuições espaciais, né? O controle não vai se dar nos resultados, mas sim no desenvolvimento da ação. Se convence as pessoas de como é o normal e como é o patológico de cada ação. E a vigilância vai ser perpétua e constante sobre cada indivíduo no seu cotidiano, né? Em relação a isso, Foucault vai
definir que a disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por alvo e resultado os indivíduos em suas singularidades. É o poder da individualização que tem o exame como instrumento fundamental. O exame é a vigilância permanente, classificatória, que permite distribuir indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, por conseguinte, utilizá-los ao máximo. Através do exame, a individualidade torna-se um elemento pertinente ao exercício do poder. Nesse sentido, é importantíssimo lembrar que a psiquiatria e o hospital psiquiátrico é um dos lugares de grande questionamento sobre esse desenvolvimento todo. Enquanto a medicina física se desenvolve por um aspecto, a psiquiatria se desenvolve por outro, e em determinado ponto se começa a tentar biologizar os fenômenos da mente, né? Os fenômenos do sofrimento da alma humana, né? E inclusive os parâmetros diferentes de como são as visões e as interações com as realidades, né? E aí, nesse sentido, a própria psiquiatria vai ser estudada por Foucault na História da Loucura e no Poder Psiquiátrico, né? São duas obras importantes na teorização dele, em que ele vai investigar historicamente como esses grandes emergências e desemergências, né, vão estar relacionadas nesse contexto de disciplinaridade e também de submissão dos corpos, né. As instituições totais, as instituições disciplinares, lembrando que Goffman com as instituições totais e Foucault com as instituições disciplinares não falam sobre os mesmos fenômenos, não é correto casá-los, né? Não é sinônimo uma coisa da outra, mas elas dialogam, né? Se nós formos pensar, Goffman vai falar justamente o que é uma instituição total, como elas funcionam e quais sujeitos elas produzem, enquanto Foucault vai falar como é possível que as instituições disciplinares apareçam na sociedade e criem razões de emergência, né? E o que são instituições totais? Hospitais, colégios, asilos, quartéis, prisões, todas essas instituições em que o indivíduo fica à mercê de uma equipe, né? Na visão de Goffman, particularmente, né? Nesses ambientes, nós vamos ter práticas sociais tanto discursivas quanto não discursivas. E aí, do que a gente está falando? Daqueles aspectos do concreto, dos modos como as atividades são realizadas, da arquitetura, dos organogramas formais e informais, dos mobiliários, tudo que regula como é que aquilo normalmente funciona e como é que acontecem as sanções àqueles que não estão ali e como esse mecanismo de disciplinarização vai se internalizando para que as pessoas saibam exatamente, tanto pelas práticas discursivas como não discursivas, como é que elas devem se comportar em cada um desses lugares. Essas práticas, elas vão embutindo nos corpos e nas pessoas conceitos, definições, procedimentos e domesticando os corpos. Segundo Foucault, o sujeito é sujeito porque é assujeitado a algo, né? E a finalidade toda dessa disciplina é criar corpos dóceis e úteis a serviço do capital, né? Para Foucault, essa relação íntima entre o exercício do poder tem a ver diretamente com a produção de saberes, com a produção de como pensar as coisas, como cada uma dessas coisas vão se dando, né? E aí a gente deve lembrar das relações de poder, né? Tudo isso são relações de poder no sentido de modular práticas nas quais discursos emergem, né? São procedimentos que são circulares no sentido de que emergem indivíduos, sujeitos e subjetividades e eles produzem novas relações que vão produzi-los também, né? A ideia de circularidade tem a ver com esse processo. E o exercício é justamente exercendo a norma e tendo os efeitos que a gente vai promovendo novas condições de emergência para a reprodução ou para a mudança desse panorama como um todo. Espero que esses conceitos nos ajudem a pensar as instituições de saúde, a instituição médica e dialogar, né, esses dois autores é muito interessante porque uma das críticas
para cada um dos dois é justamente a posição de estar falando de um ponto específico e não de outros. Temos outros autores também que discutem instituições, mas Foucault e Goffman são dois autores muito interessantes nesse sentido, de, no caso de Goffman, dos encontros face a face até as instituições, e de Foucault, o que acontece em termos de relações de poder.